Boa tarde, pessoal. Estamos aqui desenvolvendo um trabalho para divulgar o que eu faço. O que eu faço simplesmente são as 2 décadas tentar o domínio da tecnologia da injeção eletrônica, ou o nome mais bonito, eletrônica embarcada. Nessas 2 décadas nós temos conseguido bons resultados em função dos estudos que a gente tem realizado, porque se trata não só de uma empresa que nós não damos só cursos, como trabalhamos também na área de desenvolvimento, que é uma P&D, Pesquisa e Desenvolvimento na área automotora. E a sequência, a nossa evolução na injeção eletrônica se deu justamente em função das pesquisas que a gente tem feito. Motor pneumático, motor a hidrogênio, funcionalidade perfeita, redução das emissões dos gases. E para cada um dessas etapas a gente fez uns trabalhos bem... conseguimos bons resultados com motor, no sistema de injeção. E nessa trajetória toda, como falei, há 2 décadas, eu era simplesmente um leigo, um cara que gostava de vender, não é? Aí quando eu fui vender, o mecânico começou a pedir assistência. O que seria essa assistência, né? Eu vendi um multímetro, ele queria aprender a trabalhar com multímetro. Vendi scanner, ele queria entender o scanner. Aí ele, para entender, eu acabei caindo nas escolas, estudando, tentando dominar essa tecnologia, muito focado na área ambiental, com os resultados, as eficiências dos resultados. E aí seguimos, tocamos em frente, a tal ponto de descobrirmos algumas questões, às vezes um tanto com paradigmas, com tanto polêmicas, né? Eu tive que buscar a informação acadêmica, né? Então hoje a minha graduação é na área ambiental, notório conhecimento na mecânica, eu fiquei 8 anos dentro de oficina mecânica estudando, e hoje eu sou um mestrando em engenharia mecatrônica com foco a eletrônica embarcada. Claro, para se apresentar, para desenvolver um trabalho desse, mostrar o que realmente a gente conhece, teve que se passar pela banca, e ainda continuo sendo um mestrando, mas com o TCC e os resultados já concluídos. Como eles estão concluídos, o TCC e todo esse trabalho, então resolvemos tornar pública de uma forma mais massiva este conhecimento, porque hoje, quando se fala, a base da tese é a eficácia da funcionalidade da eletrônica. E o que é a funcionalidade da eletrônica versus mecânica? Então aí que tive que ir para a escola, não é? E com isso tudo a gente tem ainda não parado ainda de estudar, continua pesquisando, continua trabalhando, mesmo sendo um sexagenário, se tem um bom conhecimento e muita coisa para passar hoje para essa rapaziada, né? Então a necessidade de uma qualificação de nível de uma graduação elevada se deu para gerar mais crédito naquilo que se fala, né? Porque quando se questiona algum ponto, a gente não pode falar por achismo. O fulano lá que vende vela disse isso, o fulano que vende cabo de vela disse aquilo, o cara que vende bateria disse aquilo outro. Não. Nós estamos falando a nível acadêmico. E todo esse processo que eu faço, que eu procuro praticar, que existem algumas questões, como eu já falei, polêmicas, elas estão focadas justamente aonde que eu fui focar. Não em formação de fabricante, de montadora, de fabricante de componentes, não nada disso. Simplesmente eu fui buscar um científico, né? Então, quando a gente executa algum trabalho, principalmente quando se fala em recuperação do padrão estrutural, eu posso encontrar na busca desse padrão estrutural defeitos sistêmicos, né? O que na tecnologia fala em defeito sistêmico? Veio já junto, de propósito, né? Ou não. Porque hoje as montadoras, quando concluem um projeto, um trabalho, simplesmente avaliam o primeiro e o resto vai tudo na fila. E qual que é o trabalho que eu procuro primeiro fazer? Aonde inicia o meu trabalho, né? É justamente avaliando, procurando descobrir se existe ou não
algum defeito sistêmico, alguma falha sistêmica, para então, a partir daí, ela ser corrigida e evoluirmos na nossa manutenção e na eficácia da funcionalidade dos motores endotérmicos. Hoje, especificamente, nós estamos falando, por exemplo, das motos. Nós temos conseguido um excelente resultado. E o que é, aonde está baseado esse resultado? Tá, na economia e na eficácia da funcionalidade. Uma das coisas que tem chamado muita atenção hoje dos mecânicos é que quando a gente faz a manutenção de uma moto, fica fazendo na prática do curso, é um exemplo bem comum, é sair água na descarga. É o motor que está bastante tempo trabalhando, você colocar a mão na descarga. O que significa isso? Que nós temos uma combustão interna, ela tem um padrão de temperatura. E se ele queima perfeito, como se fala ali, sistemas de ignição, quarto estágio da matéria, o plasma, o que é isso tudo? O que as universidades fazem com base nisso? A gente também consegue pôr alguma coisa disso já em prática, numa ação real, dentro de um curso, ampliando assim, dessa maneira, o conhecimento do mecânico, né? Então hoje nós usamos como ferramenta principal o multímetro, né? Que quando saiu a injeção eletrônica que veio para o Brasil, o país que ficou de dar as primeiras instruções para o comércio aqui, principalmente em Santa Catarina, foi a Câmara de Artes e Ofícios da Alemanha, foi junto com, se não me engano, a FAPESC, né? Que veio trazer então essa tecnologia, que foram brasileiros, catarinenses, né, para a Alemanha fazer aquele estágio. E na época, quem dava assistência para o Brasil se chamava o Kurt Neumeier. Alguns que conheceram, que no início da injeção, já ouviram falar que era o alemão, um técnico. Então, o que ele sempre mais insistia, realmente, era multímetro, que scanner é uma ferramenta auxiliar. E hoje aqui no Brasil nós temos como cultura o scanner como ferramenta principal e o multímetro como auxiliar. Aí quando se fala dessa maneira, o que tem se visto? Que o mecânico passa o scanner, a moto com uma deficiência, às vezes funcional, não tem as mesmas respostas, os mesmos resultados, e você vai ver essa parametria, vai conferir, você não acha defeito nenhum. Aí o mecânico um pouco constrangido diz, isso é assim mesmo. E graças a Deus agora nessas 2 décadas de estudo e trabalho que a gente andou se dedicando a essa área, não é bem assim, né? Então se ele existe, se nós temos um padrão de funcionamento, existe a oscilação estrutural, que é normal, qual que é o padrão de eficiência, né? Quais são os índices de tolerância, 5%, 5%. O que quer dizer 5%? Então se você tem uma moto bem econômica, a gastadeira, né? O que pode ter uma variável? Uma gastar 5% a mais, outra gastar 5% a menos. Não fazer os absurdos que a gente tem encontrado por aí. Nós temos hoje, por exemplo, a CB300, que elas vêm com um defeito sistêmico bem grande, a gente tem recuperado, e o pessoal ficado muito satisfeito com isso, né? Então, a gente procurou desenvolver os trabalhos em cima disso. Então, qual que é o problema hoje que falta para o mecânico ter o começo do seu trabalho? Qual que é o primeiro passo que ele dá? O que ele tem que ver? Qual é a ferramenta que ele vai ter que usar? Então nós temos tido bastante êxito usando uma metodologia própria, né, uma didática própria. Nós usamos uma ficha técnica usamos uma ficha analítica. O que essa ficha analítica faz? Nós, através do multímetro, pegamos os parâmetros e fizemos a primeira análise. Mas isso ali é questão de minutos, não buscar scanner, fazer isso, não. Você pega o multímetro, aí você vê se há aonde pode estar localizada uma deficiência. Porque como nós temos na injeção eletrônica, em tudo que é elétrico, se chama partes sensíveis, a sua sensibilidade. Então primeiro nós temos que ver aonde está essa sensibilidade, qual que é a tolerância que ela está tendo, se ela está em equilíbrio, se não há diferença de potencial,
né? Então, todo passo, a primeira coisa que se faz é conferir isso. Então, como nós dividimos este curso em 4 etapas principais, o que representa a ficha analítica, né? Então, você, antes de claro, tem o cliente, que você fazer a primeira tomada diagnóstica, que a moto faz, qual é o defeito que tem, você mediu bomba de combustível, a bomba está ok, você conferiu os componentes, passou scanner e nada, né? Então, independente de você passar o scanner ou tentar descobrir qual que é o defeito que tem, então se você preencher uma ficha analítica que é dividida em passos, né? Então, qual que é o primeiro passo que se faz no sistema da eletrônica? Qual o ponto mais sensível que nós temos nos sistemas eletrônicos? Que é a estabilidade da rede elétrica. Como é que está a alimentação? Como é que está o negativo? Ela tem capacidade de fornecer energia suficiente ou está te criando uma deficiência? Porque nós temos vários fios em série em paralelo, mas todos eles precisam ser alimentados. Então, como técnica a gente faz para fazer o primeiro diagnóstico, usa-se a ficha analítica. Depois da ficha analítica, você identificou alguma deficiência, você vai lá e corrige se o fio força está fraco, se o fio negativo está fraco, você recupera, leva ele a um padrão funcional, e aí você já vai então reparametrizando e vai dando sequência aos trabalhos. Aí você através dos sensores você vai conferindo. Aí qual é o segundo passo que nós temos que corrigir, né? O que é? Estequiometria. Quando se fala em estequiometria, o que é a minha estequiometria? Ar versus combustível. Então nós temos hoje scanners parametrizados com umas diferenças um tanto estranhas, né? Que tecnicamente falando, quando se fala nesses parâmetros, na área de engenharia reunido, o pessoal começa a rir das informações que tem ali de ser um tanto estranha, que é quase um afronto para a tecnologia, né? Tecnicamente falando, cientificamente falando. Aí o que se faz? O que é a estequiometria? Você ajustar o que é o padrão de temperatura, porque você sabe que o ar mais quente, maior densidade e menor densidade. A EPROM dos sistemas injetados, eles têm programa lá na memória deles, no programa deles, dizendo o seguinte: temperatura X, tal volume. Com esse tal volume versus capacidade de entrada de ar, dimensão da admissão. Pô, vai entrar pouco ar, né? Então o que a central eletrônica faz? Manda pouco combustível, manda pouca ignição e você tem um motor xoxo. Então qual que é o primeiro passo que você tem? É acertar este ponto, né? Trazer a parâmetros reais. Qual que é a temperatura ideal? A temperatura ambiente, né? Ah, mas ela está parada. Não. Mas o aparelho está esquentando. Não está esquentando. O que ele vai estar em movimento? É esse que você tem que considerar, né? Porque a central eletrônica, em posse dessa informação, é que vai te processar a quantidade de combustível, a ignição e vai te liberar o avanço. Aí que nós temos umas distorções, né, de informação, às vezes, de algum fabricante, de alguma montadora, contraditório a um padrão científico, né? Mas passando, deixando esse conflito entre montadora e a ciência, existe um terceiro passo que é bem interessante se conferir ali. O que é? O que se fala ignição? O que é ignição? Ignição é capacidade de queima. Você tem como interferir mais ou menos ignição? Você tem como interferir, né? O que você faz com isso, né? Aí quem que vai te dizer qual é o valor da ignição correta para aquele motor? Qual é o arco voltaico para esse motor? Nós temos os sensores que eles que avaliam a eficiência da funcionalidade. Aí você simplesmente vai lá e confere. Opa, com esse arco voltaico eu consegui esta informação nesse sensor. Aqui ficou melhor, né? Aí você dá mais uma mexidinha. Opa, melhorou mais ainda. Então são essas questões que hoje você vê nos scanners, que dentro da tecnologia que nós usamos, a metodologia, o que nós usamos, né? Primeiro nós ensinamos o que é sensor. Nós vimos o sensor sob 4 aspectos, né? Qual que é a função dele? Qual que é a especificação? Como ele se comporta? E a integração, o que ele representa no todo? Aí, através dessa informação individual, aí você tem como
dimensionar valores mais próximo do ideal, né? Ou mais próximo que tem que ser corrigido. Então, e você em posse disso, você tem hoje, por exemplo, toda oficina mecânica, você pergunta, tem como eu dar um grauzinho a mais no motor, numa moto? Tem. Desde que você conheça qual que é o sensor que te libera mais combustível. Tem como você mexer nele? Tem. Aí o que você precisa saber também? Se você tem mais combustível, você precisa ter ignição. Tem como mexer na ignição? Tem. Tem como você mexer na ignição. Tem como você, como alguns dizem, dar um talentinho a mais? Tem. Né? E ainda, o que existe nesses índices, você conhecendo o comportamento dessas peças? Existe o chamado padrão científico, que eu considero que é a base que a gente trabalha. Mas a rapaziada toda, hoje todo mundo tem a sua motocross, quer fazer empastrilha, ele quer dar um grau a mais? Dá para tirar para fora do padrão? Tá. Né? Mas o porquê? Por que ele dá? Né? Tecnicamente falando, eu não, sendo ambientalista, você tirando ele fora do parâmetro, ela polui. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Que eu não faço questão, né, de estar lá dizendo assim, vamos trabalhar no potência máxima dessa moto, vamos tirar toda a estrutura que ela tem. Né? Porque ali eu sei que ela vai estar poluindo. E você tem o índice de padrão de tolerância que você quer ajustar, você também tem. Porque hoje nós temos alguns acessórios, que é Power Command, que é GET, que é a série de coisas para melhorar a moto. Muito bem, é válido, sem a menor dúvida. Agora, você terá êxito, maior êxito usando esses acessórios, que eu considero acessórios, depois de você ter feito esta recuperação do padrão estrutural. Que se você não fizer esta recuperação dentro desse método que a gente desenvolveu, eu já tive experiências que o pessoal que vende equipamento não gostou muito. Né? O que houve? Que a gente fez a nossa ajustagem sem usar aparelho, sem usar nada. E eles fizeram da forma como eles sabiam, usando esses acessórios. E aí fomos para o dinamômetro. O desempenho só através do processo da técnica, sem custo para o proprietário da moto, né, foi superior àqueles que fizeram o investimento. Não dizendo que o equipamento funciona. Não, o equipamento funciona. Né? Eu, por exemplo, teve uma Copa, foi uma história bem interessante, Alexandre Barros, 2013, que eu preparei a moto, uma Hornet, que é uma 600, ajudei a preparar o Marreco de Blumenau, como todo mundo conhece, da Moto Jap. Preparamos a moto realmente ficou muito boa. Vocês sabem que o padrão das motos, do Hornet, ela é 95 CV. E ela deu 112 CV sem nada. Aí foi posto o Power Command, ele deu mais 5 CV. Então nós ganhamos 17 CV na técnica e 5 com auxiliar, com equipamento auxiliar. E assim tantos outros equipamentos. Aí as curvas de avanço, você quer melhorar curvas, quer melhorar... É possível? É possível. Mas num primeiro momento, o que existe com isso? Como nós estamos falando de uma alta tecnologia, não estamos falando de assuntos técnicos, qualquer coisinha convencional, não. Claro que você tem que ir dominando aos passos, o passo a passo. A gente procura dar assistência no máximo possível para esse pessoal, dando essa informação, mas ele também tem que ter o conhecimento, saber o que ele está fazendo. Então ele primeiro tem que fazer o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? É o padrão científico ali. Ele acertou aqueles parâmetros, então o que ele fez? Ele acertou tudo, ele acertou, deixou lá no 0 a 0. Ótimo, esse é o padrão estrutural dela, não polui, é econômica, tem arrancada, enfim, moto redondinha. Eu quero um pouco mais, quer um pouco mais, tem. Aí você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Talvez algumas pessoas que já estão na área estarão participando de um curso desse, já conseguem. Claro, a visão do negócio ele vai mudar, porque se trata essa técnica, essa metodologia, de uma tese, né? Uma tese que pouco conhecida, né? Que mais dá um excelente resultado, porque esta informação eu posso dizer que não é um curso de melhoramento. Você vai aprender a melhorar uma moto, né? Você ouviu falar nisso? Não. São essas 2 décadas de estudos que nos levou a este conhecimento, né? Então esta metodologia não é simplesmente, não é por conta do achismo. Ele precisa ter o cuidado que a tecnologia exige, né? Um bom uso de multímetro, depois a querer aferir esses parâmetros com scanner, usar um scanner, porque o scanner nessa história ele entra como ferramenta auxiliar, não como ferramenta principal.
né? Os scanners estão muito caros. Como se trata de eletrônica embarcada, isso desde uma BIS, então vamos pegar agora aqui uma KTM, por exemplo. A KTM fica extraordinária aplicando essas técnicas de melhoria de desempenho, né? Mesmo com todo o aparato que eles fornecem, por mais sofisticada que seja a moto, sempre dá para você achar algum ponto que você pode dar uma melhorada com essa tecnologia. Porque tem motos, a moto perfeita, muito difícil, muito difícil. Que mesmo que ela pode ter sido perfeita há um ano atrás, mas agora entra no processo de obsolescência, desgaste, saturação, alguns conceitos têm que serem revistos e nós temos como corrigir às vezes as deficiências, né? Que como se trata de coisas que sofrem ação do tempo, desgaste, né? Elas precisam ser aferidas, elas não têm uma vida absoluta, uma vida eterna, né? Então nós usamos aqui, para facilitar para os mecânicos, uma ficha que fala de o primeiro passo, primeiro teste, primeira correção, qual que é a relação que tem esse com aquele outro com aquele outro, né? Aí nós temos aqui um texto que mais ou menos fala do curso, falando sobre motores endotérmicos, falando da técnica WTC, que ela divide-se em 4 pontos vitais da injeção eletrônica. Primeiro ponto, como eu falei no início, é uma técnica e uma forma de avaliar a estabilidade do sistema de alimentação dos sensores. Se ele recebe 5 volts, ele tem que receber 5 volts no fio força, no fio sinal, e no fio negativo ele tem que te dar 0 de resistência. Uma resistência mínima da tolerância do consumo do sensor, 2 ohms, 3 ohms no máximo, não 300 ohms, 400 ohms, 500 ohms, né? Aí vem a chamada, segundo ponto, que é a adequação estequiométrica, que eu falei há pouco. Você tem que adequar o quê? A informada com a real. Se você tem a informada fora da temperatura real, você tem que acertar este parâmetro. Você tem como interferir pelos periféricos? Tem. Nós estamos falando de sensores primários. E todo sensor primário, ele nos possibilita esta ação, né? Aí, como terceiro ponto, nós temos ajuste de potência de ignição. O que é um ajuste de potência de ignição? Você não pode emitir gases. A tua vela não pode trabalhar seca. Ela não pode trabalhar preta. Ela tem que ser aquele cafezinho com leite. Quer dizer, tudo que está indo, ele está queimando. E você tem como fazer isso? Tem, né? De forma simples, muito simples, né? E como quarto ponto, ainda nós temos a recuperação do fator lambda, né? Você sabe que a sonda lambda é a responsável por corrigir mais combustíveis e menos combustíveis. Ser mais rápidas e menos rápida, né? Então, a partir do momento que você tem um sistema ajustado, né, aí você tem que ver como que a sonda está te ajudando. Se realmente ela está te levando para a parte econômica, está te mandando as respostas mais adequadas, né? Porque o que acontece com esta tecnologia que nós usamos, né? O que acontece com ela? A aceleração fica mais linear. Ela perde o buraco. Quando, da moto que eu falei lá de a Taça Alexandre Barros, lá em 2013, com o Marreco, qual que foi o grande diferencial numa competição de força livre de uma Hornet 600? Foi de que ele estava com um sistema de ignição tão apurado, e o avanço tão apurado, que nas curvas ele ganhava porque ele conseguia fazer com as marchas mais altas, ele não precisava baixar, reduzir tanto as marchas. Tu está numa subida, tu precisa, marcha X. Teve interessante um curso esses dias, que provavelmente a gente vai gravar esse depoimento, de um rapaz que fez o curso, que é de um funcionário de um banco. E aí então, como o rapaz lá trabalhava num banco e tinha uma moto que ele reclamava da deficiência da moto dele, que não subia, quando a moto era bem novinha, ela era melhor e agora não tinha como recuperar esta moto, que é onde que o local que ele tinha aqui na casa do sogro dele. Coitada da namorada, tinha que apiar em meio morro, porque não dava conta dos dois. Vocês sabem que o morrinho forte não é brincadeira. E você pegar ali uma Brose não é assim. Então essa moto veio para um curso, né? Aí então o rapaz chamado Iriel, que é o mecânico, que vai ser disponibilizado o telefone dele para te confirmar o fato,
E aí fizemos essa moto e ela ficou realmente extraordinária. Tinha muita deficiência? Tinha. Qual que era a deficiência? Estresse mecânico, desgaste, deficiência de ignição. Porque como é que você vai usar hoje, um dos pontos bem interessantes que a gente sempre comenta, nós podemos avaliar por nós mesmos. Que eu com meus 18 anos, o cachorro brabo, boi brabo, não tinha problema nenhum. E agora qual que é a minha preocupação? Não corro mais, eu preciso de uma árvore para me esconder, né? Assim também são os motores com os desgastes. Então significa o quê? Que você vai ter que rever e ajustar a tua capacidade de desempenho em relação à tua estrutura. O motor está 100%? Não, está 90%. Tá, então você vai ajustar esse motor no padrão que ele se encontra, aproveitando o máximo do resultado dele pelos parâmetros que o sistema te fornece. E isso é muito fácil de se ver com o multímetro, né? Claro, não é na primeira explicação que você vai entender esse processo, mas existe essa possibilidade de se ver isto, né? Você ajustar o motor de acordo com a estrutura que ele se encontra. Ah, mas ela está fumaçando. Não, você ajustando, aí tem os, claro que cada grandeza tem o seu limite máximo e mínimo. Claro que você vai ter um limite para atuar, que você vai reduzir, então vamos dizer, o volume de fumaça, melhorando o desempenho dela, através do quê? Do domínio da técnica. Porque é uma técnica, né? E como é que se diz? E com um bom tempinho ali de estudo e dedicação. Então, meus amigos, esta tecnologia, como a minha preocupação inicial sempre era questão ambiental e meio ambiente, eu com preocupação na parte ambiental eu sempre usava a bandeira vamos ajudar o meio ambiente, vamos fazer uma regulagem adequada. O pessoal, todo mundo lá não muito preocupado com o meio ambiente, mas quando descobriu-se que mexia no bolso, aí todo mundo está gostando. O que é mexer no bolso? É economia. Melhor, porque todo desempenho, porque toda a estrutura de um motor, quer queira, motor endotérmico, carro, moto, jet ski, barco, isso não interessa. Quanto mais perfeito for o seu funcionamento, maior é a sua economia. Claro que também influi a forma de dirigibilidade, porque existem 3 formas básicas, que seria entre você pilotar uma moto cruzeiro, feijãozinho com arroz. Esportivo quer dizer você andar fortinho, sem exageros. E competição é andar no limite. Cada uma condição dessa, ela vai te gerar um consumo diferente de combustível. Mas para isso também, as regulagens, né? O que é o cara? A pessoa quer o quê? Uma moto que ele quer andar com ela fortinho, mas nem sempre ele quer andar com ela fortinho. Aí você opta para ele pilotar ela de uma forma mais esportiva, mais arrojada, mais forte. Existe a possibilidade? Existe. Tanto quanto parâmetro fixo quanto parâmetro paralelo. Como eu faço isso há 2 décadas, né? Há uns 5 anos atrás, a BMW tem essa característica nas motos. Como é que você quer andar? Tu quer andar cruzeiro, eles usam uma terminologia diferente. Esportivo ou competição, claro que ele tem vários circuitos em paralelo, que ele endurece a suspensão e o diabo 4. Não, com a chavezinha, se você tem a paciência de mudar uma chavezinha, é possível essa técnica também. Você pegar uma bis e tu andar nas 3 formas com as mesmas características de programa de funcionamento de uma BMW. O que é? O que você basta para você saber? Conhecer componente por componente, a sua função, especificação, comportamento, integração. Como você vai criar esta relação entre os 3? Como você vai avaliar esta forma comportamental da injeção? Porque as empresas que desenvolveram, os engenheiros que desenvolveram o sistema da injeção eletrônica, né, o princípio de uma EPROM, eles não podem fugir, que é a relação do mecânico, o químico, o físico. Né? Então isso eles não têm como fugir. Então você tem como ver, avaliar a funcionalidade, você alterando às vezes algum parâmetro, vendo outro parâmetro, vendo o arco voltaico, qual que é a melhor queima, qual que é a queima que me dá mais resultado. Como que eu vou potencializar isso? Como que eu vou acertar isso? Eu sou muito fascinado nisso porque foram 20 anos de pesquisa
de estudo e ainda continuo aprendendo e descobrindo coisas novas, formas novas e diagnóstico novo.